Abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Diz assim: Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães, e no barco tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão. Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos não vedes? E possuindo ouvidos não o escutais? Não vos recordais? Quando dividi os 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolheste? E afirmaram: 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, isso é na segunda multiplicação, e quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolheste do chão? Responderam eles: 7. Ao que lhes concluiu Jesus: e então, ainda não compreendeis? Pai, fala conosco nesta manhã, nós queremos ouvir somente a Tua voz. Fala, alegra o nosso ser, alegra, Senhor. Vem com Teu Espírito Santo e renova o nosso ser. Fala o nosso coração, Senhor, como tens falado, mas fala hoje de uma forma mais contundente, para que possamos nos despertar de algo que o Senhor tem para nós e que não estamos aproveitando. Em nome de Jesus, amém. O título dessa mensagem oficial, ele cabe em vários títulos aqui. Mas eu estou chamando de estoque espiritual. Eu estou fazendo uma pergunta: estoque espiritual? Poderia chamar a mensagem: tire o pé do freio. A terceira poderia assim: parou por quê? Por que parou? Todas esses títulos estão alinhados com aquilo que nós vamos trazer nesta manhã. E essa mensagem, o objetivo dela é atingir não as pessoas que são abençoadas, que abençoam, têm o hábito de abençoar em todos os sentidos, mas principalmente as pessoas que não renovam as suas adorações e as suas dádivas, aquelas que nós temos recebido do Senhor. Eu estava pensando, enquanto preparava essa mensagem, alguém está em casa e disse assim: puxa vida, esse tablet não estou usando, está seminovo, ou novo, está novo, nunca usei. Eu vou dar para o Rendel. O Rendel vai fazer melhor uso dele. E dou para o Rendel. Daí 15 dias eu lembrei que era aniversário do Rendel. Aí eu chego assim: não vou te dar presente, porque o meu presente eu já te dei. Quantos acompanharam? Ele não deu o presente, ele deu um tablet que não estava em uso. Aí depois ele lembrou: caramba, é aniversário dele, 15 dias, eu vou ter que comprar mais uma coisa. Não, vou aproveitar o ensejo, que eu já dei um presente. E alguns dizem assim: e é caro, hein? E outros ainda dizem: se eu fosse te dar um presente, ia ser mais barato que esse. São pessoas, né? E às vezes nós fazemos isso na nossa vida espiritual. E eu tenho orado muito a Deus para que Deus levante igrejas no Brasil e no mundo, que sejam igrejas que entendam o favor de Deus e a graça de Deus para as nossas vidas. Que entendam
que tudo que recebemos dele, quando eu digo tudo, não estou falando em dádivas monetárias, estou falando em tudo, tudo, testemunhos, curas, palavras de vitória, conserto e casamento. Eu não concebo que um casal seja consertado em seu casamento e, sabendo de um casal que está com problema, ele não tenha palavras para esse casal e dá os caminhos da pedra, o caminho das pedras. Já é aqui, aconteceu comigo, foi assim, Jesus fez isso. Eu não concebo a ideia de alguém que era ansioso e perdeu a ansiedade. Isso é uma dádiva, isso é uma bênção. Não passar isso adiante, não discipular, não fazer com que outras pessoas adquiram aquela bênção que ele recebeu. Então, se nós formos pensar, quando Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção, ele não disse só se fores bênção. Ele disse, sê tu uma bênção. E a pergunta que Abraão deveria dizer é o seguinte, mas como eu vou ser bênção? Eu não tenho como abençoar todo mundo. Ele não perguntou, ele creu. Se eu vou ser uma bênção, é porque eu serei abençoado para ser uma bênção. Uma passagem que demonstra a confiança de Deus. Ele disse, se eu não tenho, mas alguém vai me dar. Deus vai me dar. Vai vir para que eu possa repassar. E há uma outra passagem que me chama a atenção, que poucas vezes eu vi pessoas comentando, mas há muito tempo atrás eu vi um pastor pregando, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Que é quando Moisés sai do Egito, com aquelas quase 3 milhões de pessoas, eram 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças que não eram contadas. Segundo os estudiosos, cerca de 3 milhões de pessoas. Como ele sai sem falar assim, onde eu vou levar comida para esse povo? Porque no deserto não tem comida, mas ele não perguntou. Porque se Deus enviou, ele disse assim, ele vai prover. E se Deus falasse, eu vou te dar, vai ali fora na porta do Egito, que as comidas estão ali. Ele deveria perguntar, com que caminhões nós vamos levar isso? Foram 40 anos. Eu quero falar nesta manhã sobre, não aqueles que não pararam, mas aqueles que pararam. Por que parou? Tira o pé do freio. O que aconteceu com a sua vida em todos os sentidos espirituais? Essas pessoas que às vezes recebem de Deus, vêm atuando, e aí eu falo serviço, ministrando, operando, dando aulas, falando de Jesus para as pessoas na rua, e vêm com ímpeto, com fogo legal, e de repente param de servir ao Senhor no corpo da igreja, primeiramente. E alguns dizem, eu já dei a minha contribuição, eu preciso descansar. Meu irmão, deixa eu te dar uma notícia que talvez você não saiba, e se sabe, já esqueceu. Nunca teremos descanso. O Senhor não nos preparou para nos aposentarmos no serviço. Olha, você trabalhou 50 anos, você vai viver até 70, agora você goza a sua vida sem fazer nada. Não, Jesus nos chamou para nós adorarmos a Ele em todo tempo, durante toda a nossa vida, sem parar. E uns argumentam, eu preciso dar chance a outros de servirem. Deixa eu te dizer outra coisa, meu amado, não é você quem dá chance é Deus. Porque quem é o dono do ministério é Ele. E Ele convoca, Ele nos comissiona. Então nós não temos o direito de gerenciar aquilo que Deus é quem determina, mas é Deus quem faz. Segunda coisa, eles tiram o pé do acelerador na busca de poder e adoração. É aquele momento que se sentem plenos, e às vezes estamos, e é um dos maiores perigos na nossa vida, é nós nos sentirmos plenos. Pastor, então eu não devo me sentir pleno? Não, um dos maiores perigos de você andar na rua é de 10 a 11 da noite. Isso não quer dizer que você não possa andar de 10 a 11 da noite. É um perigo. Então você tem que estar atento. Tudo aquilo que é perigo para nós temos que redobrar a atenção. De vez em quando, você está na estrada, começa a chover e tem placas. Ou nem está chovendo, não precisa estar chovendo, a placa já está lá. Em
caso de chuva, redobre a sua atenção. Ele diz assim: sai da estrada. Não diga isso. Redobre a sua atenção. Então, quando nós estamos plenos, há um perigo de nós nos sentirmos autossuficientes. Por paradoxal que possa parecer, irmãos, quando estamos plenos, nós temos uma tendência a orar menos, ou não? A ler menos, começamos a confiar. E a palavra de Deus diz, em Provérbios, que nós não devemos, infeliz é o homem que se estriba. O que é estriba? Põe o pé no estribo. Para que é o estribo? O estribo é para os guerreiros que iam no cavalo. Hoje todo mundo usa, não precisa ser só estribo, mas eles tinham que ter um apoio para ele não cair na guerra. Então, aquele que durante a guerra se firma em seu próprio entendimento, ele é infeliz. A Bíblia que diz. É uma tendência. Se eu sou forte, irmão, forte, e aliás é uma mania que as pessoas têm, mania não, é um costume. Alguns fazem porque gostam, mas às vezes o cara é muito forte, a primeira coisa que ele faz, ele tira a camisa e anda sem camisa na rua, para todo mundo dizer: olha com quem você vai se meter. E às vezes ele nem é de nada, mas ele anda, e ele espanta, mas às vezes ele é muito forte, às vezes é um lutador aí, ele estudou isso, aquilo, luta, não sei o que, caramba, e muito forte. Ele se sente autossuficiente. Se ele tem uma patente, então, aqui nós temos algumas pessoas aqui que têm alguns. Então, às vezes, eu não estou generalizando, os irmãos estão compreendendo? Ele se fia, ele diz. Se ele tem uma carteira, o que ele faz? Ele dá carteirada. Tudo isso é tirando o poder de Deus das nossas vidas. E espiritualmente falando, isso é o mesmo perigo. Porque esse que é forte, você leva um tiro, ele vai para o chão. Uma balinha desse tamanho. Mas se ele estiver com Deus, quem sabe ele leve 5 e não morra. Oram menos porque no passado recente oraram muito. Eu ouvi uma declaração, ninguém me contou, eu ouvi. Eu estava na igreja nos Estados Unidos, foi lá um brasileiro pregar, e aquelas pregações que gostam de entusiasmar as pessoas, não sou contra nem a favor, muito antes, pelo contrário. E ele disse: irmãos, os irmãos orem e façam uma poupança de oração. Então, naquela semana que você não tiver a fim de orar, você vai, arranca da poupança aquelas orações que você já fez. Isso eu nunca ouvi falar na minha vida. Se os irmãos ouviram, me mostrem na Bíblia onde está isso. Mas mesmo que não esteja na Bíblia e tal, mas não dessa forma, o que é isto? Isto é aquele que diz assim: eu já estou pleno, eu já estou cheio, não cabe mais nada. Vivem de glórias e experiências do passado, que perigo. É o que eu disse aqui, o crente aposentado, ele vive das lembranças do passado. Né? Pastor, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui isso na minha igreja, eu fui tal. Aí eu começo a me entusiasmar, falo: oh, glória a Deus. E aquilo? Pastor, eu vim aqui para ficar no banco. Me dá uma ducha de água fria. Eu falei: mas meu irmão, mas quem te autorizou a ficar no banco? Mas eu não estou me falando do serviço de... não quero ser líder. Não, é servir. Há pessoas aqui que não têm nenhum cargo de liderança, né? E servem mais do que alguns líderes. Mas não servem porque são melhores, é porque são necessários. Mas há um perigo que eu comecei lendo por ele. Quando às vezes recebemos muito, ou de uma vez, ou em poucas vezes, mas recebemos muito. Aí, por medo de faltar, nós retemos alguma coisa para a próxima vez. Esses discípulos aqui estavam com Jesus, e o que ocorreu na primeira vez? Ou na primeira multiplicação dos pães? Quando alguém diz para Jesus: já é tarde, a multidão está aqui, dispensa essa multidão, porque não tem nenhuma padaria aqui, não tem nada, um mercado, e eles não têm o que comer. E Jesus diz assim: vocês é que vão alimentá-los. Ele fala no sentido espiritual, mas também fala no sentido material.
Tanto que foi dado comida para eles. Era mais fácil para Jesus dizer: não, bobo, deixa comigo. Quer ver? Fecha os olhos. Seu Pai, agora no teu nome eu peço todo mundo sem fome. Pronto, ninguém vai comer, está todo mundo sem fome. Está alimentado. Porque ele tem esse poder. Mas ele providenciou comigo. Mas o fato é que, acostumado com aquilo que a gente acha que é pouco para Deus, e o pouco com Deus é muito, ele diz: nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: tragam para cá. Irmãos, eu gosto das entrelinhas. Eu não sei, eu não vou garantir, porque eu não estava lá, a Bíblia não disse, mas me dá elementos para alguém falar assim: mas isso era o nosso lanche, pai. É o seguinte, Jesus é poderoso. Entrega 2 pães, que ele já com esses 2 ele vai fazer uma arruaça. Entrega só um peixinho, deixa um para nós, que a gente faz um rachachá aqui, tá? Um ratatá, né? Não, é um rachide, pronto. A gente racha. Isso pode ter passado. Por quê? Porque nós somos egoístas. Nós queremos nos garantir com aquilo que estamos vendo. É mais fácil. Tem um ditado que diz: é melhor uma andorinha na mão do que 2 voando. Se as 2 que estiverem voando for de Jesus, eu quero as 2. Porque essa eu posso apertar e matá-la. É do homem. E todas as vezes que nós pendemos para o lado humano, nós saímos do lado espiritual. De receber a graça, de confiar que nada absolutamente vai em todos os sentidos, não nos faltará saúde. E no momento que estivermos doentes, pode ser um tempo de tratamento de Deus para conosco. Meu irmão Arlindo, antes de falecer, ele teve um infarto. Ele foi fazer um trabalho nos Estados Unidos e ele contava nas experiências dele que Deus deu um infarto para ele não morrer daquele infarto, mas deu um infarto para ele. Ele foi todo projetado para fazer, depois ser usado por Deus, e foi estudar umas coisas na medicina também, que ele ainda atuava na medicina, e teve um infarto e foi socorrido na escada do hospital que ele estava indo fazer lá como é que chama? O curso, né? E ele deitado, ele disse que ele começou a orar ao Senhor: Senhor, mas por quê? Por que comigo, se eu estou trabalhando para o Senhor? Eu estou fazendo tanta coisa. Então ele disse que Deus falou claramente com ele: eu te parei para falar contigo, porque você está fazendo muita coisa, não está tendo tempo de me ouvir. E quando ele abriu a Bíblia, caiu o marcador e estava ali assim: eu te sustento com a destra da minha mão. Irmãos, quando nós entendermos isso, que o Senhor nos sustenta com a destra da sua mão, nós não temos mais medo de nadinha de nada. Então, como é que serviam os servos de Deus na época da lei? Era lei. E eu costumo dizer, e vou falar mais vezes aqui, eu quero que a igreja também propague isso, que nós temos que exceder a lei. Algumas pessoas não entendem isso: não, mas isso era na lei, agora que é na graça eu não preciso, deixa Jesus de lado. Não, ele diz que tudo que fizermos nós temos que exceder a lei. Por quê? A lei era na obrigação, e a outra é no amor. Como é que nós podemos dizer que amamos a Jesus, que nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores? Como nós podemos dizer que amamos a Jesus, se não temos amor por tudo que Ele colocou à nossa frente para realizarmos no nome dEle? Irmãos, tem tantas passagens que conectam com isso. Estive com fome, vocês não me deram de comer. Estive com fome e me deram de comer. Estive com sede, não me deram de beber. Aí depois ele diz: mas em outros casos estive com... Quando, Jesus, que fizemos isso? Quando vocês fizeram com os outros. Quando Jesus ressuscita e vai, não termina a obra. Termina a participação dele como homem aqui, pessoa física, e ele determina que nós façamos. E alguém pode ter perguntado: mas onde não arranjar tanto poder? O Senhor é uma sumidade de poder. O Senhor vai enviar o outro Jesus, que é o mesmo Jesus, que é o mesmo Deus. Quem é? O Espírito Santo.
ele vos ensinará, estará convosco. Então Daniel servia a Deus diariamente. Abra para mim, eu vou pedir alguns textos agora, Valentina. Daniel 6:20. Olha o que Dario, rei da Babilônia, foi depois de Nabucodonosor, então, agora Dario, rei da Babilônia. Olha o que eles vão jogar Daniel na cova dos leões. Quando ia se aproximando o dia de entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo de Elá, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode livrá-los dos leões? Ele não perguntou, será? Mas ele perguntou com tristeza, porque a Bíblia diz, se você lê antes, que desde o dia que ele teve que determinar isso, porque ele foi na palavra dele, ele disse, quem não fizer isso, vai ser jogado nas covas dos leões, como também com Sadraque, Mesaque e Abednego, vão ser lançados na fornalha. E quando apresentaram, quem não está fazendo é Daniel, e ele gostava muito de Daniel. Daniel era um dos quindins dele ali, pela inteligência, por tudo, era um servo de Deus. E diz a Bíblia que ele ficou atribulado vários dias, perdeu o sono, deve ter perdido a vontade de comer. E ele disse assim, vamos achar aqui um jeito, será? Porque eu não sei, porque eu não sirvo ele diariamente, mas você sabe. Será que o seu Deus, esse Deus que tu serves diariamente, será que ele não pode livrá-lo dos leões? Em 1 Crônicas 16:6, Davi encarrega os sacerdotes Benaía e Jaziel de tocar as trombetas diante da arca da aliança de Deus, e eles deviam fazer isso diariamente. Olha lá, os sacerdotes Benaía e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. O toque da trombeta tinha vários sinais, preparando para a guerra, proclamando vitória. Então, diariamente a nossa boca, notem, irmãos, o Salmo 19 tem conexão com essa passagem, o Salmo do Antigo Testamento, essa passagem do Novo Testamento. Seja a nossa boca, pronuncie a nossa boca sempre palavras que agradem a Deus, diariamente. Ainda que você não esteja feliz, pela fé você precisa dizer, Senhor, e nesse momento eu estou assim, mas eu estou feliz, eu vou ser feliz, eu vou ser curado, eu vou ser contemplado pelo teu poder e pela tua misericórdia. No Salmo 27, versículo 4, Davi diz assim, buscarei eu viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor. O que ele queria? Contemplar a glória do Senhor, todos os dias. E buscar a sua orientação no seu templo. Isso aqui, irmãos, é um negócio fantástico. Dentro aqui já dá outra pregação. Às vezes nós recebemos a glória do Senhor hoje e falamos assim, estou pleno e essa glória eu vou gastar em 5 anos. Só que nós nos esquecemos que primeiro, o Senhor tem glória para todos os dias. Amém. Para todos os propósitos. Amém. Para cada um diferente na nossa vida, Ele tem um propósito. Você não pode usar uma faca para parafusar, não deve. Você não pode usar uma tesoura para martelar. Deus vai te dar a tesoura no tempo do corte. Vai te dar o martelo no tempo de bater. E se Ele te der um super martelo, não se encante com o martelo, porque Ele não vai cortar o pano que você quer. Quantos entenderam isso? Então, como é que nós devemos proceder? Nós vamos ver como é que o Senhor nos trata com relação a estoque. Efésios 3:20 diz que Ele nos dá mais do que pensamos. Ele nos dá mais do que pensamos. Eu penso em 20, Ele me dá 40. Eu penso em 30, Ele me dá 200. A matemática de Deus em todas as áreas, irmãos, eu não estou falando só da parte monetária, em todas as áreas.
Se Deus tem te batizado no Espírito Santo, se Deus tem te enchido de poder e glória, você precisa distribuir isso para aqueles que estão ao seu lado, para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão fracos e abatidos. Você precisa. Em Mateus 6,11, ele nos dá o pão de cada dia, não da semana toda, e muito menos do mês todo, mas dá durante todo o tempo, até o ano todo, mas de cada dia. Para quê? Para que haja dependência nossa. Os hebreus que estavam no Egito, ao saírem do Egito, estavam meio que cansados de comer maná todo dia, né? Embora fosse uma coisa que a Bíblia diz que ninguém enjoava, ninguém nunca tinha conhecido, Deus deu algo novo. Isso é tremendo. Ele não deu arroz com feijão, não sei se tinha lá naquela época, acho que não tinha não. Não deu torresmo, não. Ele deu maná. E a Bíblia diz que eles viram e nunca tinham visto aquilo. Mas eles cansaram lá um dia, enjoaram. Não sei se também enjoaram ou se eram bicudos mesmo e falavam tudo. Mesmo quando estavam satisfeitos, eles murmuravam. E eles pediram e Deus mandou carne, mandou codornizes. Saiu um cata-cata que elas voavam baixinhas, já iam pegando, enchendo o cesto. Aí Deus falou assim: pegue para hoje, amanhã eu dou. Se pegar para amanhã, eu vou fazer apodrecer. Sabe, irmãos, eu tenho perguntado, será que eu estou dando cabedal, estou dando oportunidades a Deus para Ele me apodrecer para amanhã? E o que me faz apodrecer? Guardar aquilo que eu acho que eu vou perder, e aí eu demonstro duas coisas: desconfiança em Deus e confiança na minha força, ou na força do homem. Quando se trata do dinheiro, você pode fazer o que você quiser, você pode virar a Bíblia de cabeça para baixo, ouça o que você quiser, faça valer. Mas Jesus, Deus, a única situação que Jesus compara Ele com outra entidade, não impede igualdade, o outro é igual a mim, não. Mas o único momento que Ele é quando Ele fala de Mamon. Porque se você não confia em mim, você confia no Mamon. Isso é um perigo, porque você sai da espiritualidade e vai para a carnalidade. Então, será que Deus não tem nos apodrecido? Quantas pessoas ajuntam tesouros aqui na terra e perdem tudo, e dariam mais aquele dobro para sair talvez de uma enfermidade, ou de uma infelicidade no casamento, ou com seus filhos nas drogas? Quantos na terra, abram os jornais, pessoas que são riquíssimas, mas são pobres com Deus. Terceiro versículo, muito conhecido, Lamentações 3:23, diz que a sua misericórdia é renovada sobre nós a cada manhã. É assim que Deus nos trata. Ele dá hoje, já te dei essa semana, agora vou dar para outro, segura a bola aí, porque é o que nós fazemos. Senhor, eu já trabalhei muito, eu vou dar oportunidade para os outros. Quem é você, meu amado, para dar oportunidade para os outros? Nesse sentido que eu estou dizendo. Quem determina é Deus. A sua misericórdia é renovada sobre nós a cada manhã. Agora, para fechar, Lucas 6:38. Vamos avaliar esse texto e nós vamos fechar. Diz: Ele sobeja sobre as nossas vidas, medida recalcada, sacudida, transbordante. Eu quero explicar isso aí, porque toda vez que fala isso, a pessoa pensa logo em valores monetários. Eu vou dar para a igreja e Deus vai me dar um... O que é? Sacudida, recalcada, sacudida e transbordante. Quantos sabem o que significa esse termo? Esse termo é o seguinte: pega um saco, põe lá farinha ou coisa assim, soca, recalcou. Sacudiu, e soca de novo e vai descendo. Então o saco estava cheio, já está na metade. Aí quando ele chega em cima, ele transborda. Ainda tem isso, ele está dando além do que pedimos, merecemos, imaginamos. Então,
Essa passagem, Lucas 6,38, pode soltar, diz assim: Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida calcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Portanto, à medida, ou na medida, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Então, o que é que diz aqui? Essa passagem não se refere especificamente a ofertas e contribuições, irmãos. Ela não se refere. Não está errado usá-la, mas ela não se refere exclusivamente a isso. Mas há algo ainda mais abrangente, isto é, o nosso padrão de vida e a forma com que nossas ações demonstram a generosidade esperada por um seguidor de Cristo, diante das obrigações que temos, tanto com o reino de Deus, quanto com a necessidade de outras pessoas. Então a palavra é gratidão, generosidade. Há uma diferença em você dar, e aí eu vou repetir, em todos os sentidos. Vamos começar por aquele que as pessoas têm medo de falar, não vamos começar por ele, que é pelo dinheiro. Você recebeu o Espírito Santo e nunca orou por ninguém, mas ama ficar falando em línguas, porque é um egoísmo. Falar em língua edifica a si próprio. Devem falar, devem buscar, porque é um momento que você vai precisar de falar em língua e Satanás não vai te ouvir, porque ele não conhece. Deus trocou a linguagem. Preste atenção, o pastor não está pregando quando fala em línguas. Eu não quero falar em línguas. Resolva com Deus, irmãos. Ninguém aqui te obriga a falar em línguas. Mas eu também chamo a atenção daqueles que gostam de ser batizados para falar em língua, ou para profetizar, e não saem, não oram por ninguém. E se o sol estiver quente, ele não vai. Se estiver chovendo, ele não vai. Se ele não conhecer a pessoa, ele não vai. Mas se for amigo, ele vai 6 vezes. Não é assim que Deus nos orienta. Então, compara com o início que nós estamos falando. Eu estou pleno, eu estou cheio, eu vou dar minha oportunidade para as outras, eu já fiz demais. Crente não se aposenta no serviço do Senhor. Você pode aposentar num cargo, alguma coisa, mas no serviço do Senhor, não. E em todos os momentos, nós estamos aqui só para sermos generosos, ser tu uma bênção. E a diferença de generosidade, dar com generosidade, e aí pode botar o dinheiro. Quanto é que está faltando aí, meu irmão, para completar o negócio das missões? Está faltando R$ 3,80, eu já vi. Não, o valor não foi esse, mas foi próximo disso. Ele tirou 3, tu não tem 4, você me devolve 20 centavos? Eu só tenho 4. Vocês creem que eu estou falando a verdade? Ou você acha que o pastor mente aqui do púlpito? Pastor, fui lá embaixo e vi que você estava falando que precisa de uma fita durex. Eu comprei. Está aqui a notinha, R$ 1,20. Você não é obrigado a dar nada para a igreja, irmão. De mim você nunca vai esperar eu te pedir, irmão, dá para você me dar uma fita durex? Senão eu não tenho fé e vou ser contrário ao que eu estou pregando. Quando nós compramos essa igreja, nós tínhamos 50 e poucas pessoas. E não tínhamos o dinheiro para comprar. Custava 8 vezes mais o valor que nós tínhamos guardado, em apenas 2 anos de igreja. Mas o Senhor disse, eu estou dando, porque a casa é minha. Então, se eu não tenho fé para isso, eu não vou ter fé para as coisas do escritório, para pequenas coisas, não. Mas vou repetir para aqueles que chegaram depois. Eu estou me dirigindo não aos abençoadores, mas àqueles que um dia foram e pararam. Por que parou? Parou por quê? Tire o pé do freio. O Senhor nunca põe o pé no freio para as nossas vidas. Quero ser chato aqui, irmãos. Não estou falando somente em dinheiro. E principalmente eu não estou falando em dinheiro, aliás.
Estou falando em serviço. Irmãos, que dificuldade, irmãos, das pessoas gastarem o tempo para ajudarem no ministério infantil. Que dificuldade. Tem dia que a gente chora. Porque é desgastante, irmãos. É desgastante. Mas por isso é que nós precisamos de mais gente. Ontem eu estava ali e de repente precisando na festa, pastor, precisamos pagar com cartão, como é que vamos fazer? Eu falei, caramba, como é que vamos fazer isso? Montar esse esquema rápido aqui, falei, já sei. Vou pegar um papelzinho, vou escrever aqui, passa o cartão comigo, eu te dou o vale de quanto foi, escrito cartão, você leva lá. Aí alguém chegou e falou assim, pastor, em vez de eu fazer isso, faz assim, ó, vê os preços das barracas, 1, 2, 3 e 5, são os valores que eram comercializados ontem. Aí comecei a escrever, R$1, fistando, que é para, tem que ter um isto ali, né? E escrevia cartão, R$1, visto, cartão, R$1, visto, cartão. Aí daqui a pouco chegou uma pessoa e falou assim, deixa eu ajudar. Quais são os preços? R$2, ela começou, R$2, visto, cartão. Chegou a terceira, R$5, visto, cartão. Vamos fazer o seguinte, chegou a pastora Vera, eu corto os papéis, entrego, você preenche e o pastor só vai assinando, vai assinando, vai assinando. Em 5 minutos nós fizemos tudo. Isso é o quê? Igreja. Aí eu fiz uma comparação para eles. Vocês acham que eu tenho capacidade de cortar todos os papéis, escrever em todos eles, assinar em todos eles? Eu quero que a igreja responda. 1, 2, já. Tem ou não tem? Mas uma hora minha mão ia cansar. Ai, pastor, espera um minutinho que eu tenho que fazer mais papel. Acabou meu estoque. Irmão, vem orar por mim. Aguenta que eu estou mal essa semana. Acabou meu estoque. Espera eu me revigorar. Aí vem um incauto navegante e diz, não, pega as orações da semana passada, usa da poupança. Aquilo que eu contei. Que é triste de ouvir. Eu posso cansar. Segundo, eu estou trabalhando num corpo que só trabalha um dos membros, o pé ou a mão. E Jesus, através de Paulo, orienta isso, e o próprio Jesus fala sobre nós sermos o corpo conectado e sincronizado. Quanta dificuldade, irmãos. Então nós devemos entender que o reino de Deus ele é tremendo em todas as áreas. Tanto para quem está aqui no altar cantando, que aliás desperta um interesse muito grande, tem gente até que é desafinada e quer ser do louvor, não pode, é um pré-requisito ser afinado, né? Mas é porque aqui fica legal. Tem, irmãos, tem. Aqui dentro da igreja não tem nenhum não, graças a Deus, amém, amados? Amém, irmão? Não tem não, não tem não. Mas existem aqueles que querem ser o mármore, mas nunca um fio que está escondido dentro das paredes, que se der um pane aqui agora vai ficar sem luz e até descobrirmos vai demorar e talvez tenhamos que quebrar a parede, algo que ninguém está vendo, mas passa eletricidade para ar, som e tudo. Esse é o corpo de Cristo. Por que parou? Tira o pé do freio. Gaste a sua vida com Jesus. Conheço pessoas que tentam dormir e não dormem. Conheço pessoas que trabalham tanto para Jesus que têm pouco tempo de dormir e dormem o dobro. Ou seja, como se fosse o dobro. São revigorados. Conheço pessoas que precisam de tomar remédio, o remédio não faz efeito. E outras pessoas que precisam tomar o mesmo remédio, e até o genérico funciona muito bem. Se bem que o genérico também dizem que é a mesma coisa. Enfim. Que nós possamos, celebrando 10 anos da igreja, pensar na gratidão. Hoje à noite alguns irmãos vão dar algum testemunho. Qual é a gratidão que tem por Deus? Não pela igreja Shalom, mas obviamente a igreja faz parte, né? Ajudamos, estamos aqui, mas o que Deus fez? E o que você tem feito por Deus? Por que parou? O que te fez parar de contribuir com o seu dízimo? Por
que te fez? O medo? Preciso orar por você. A falta de fé? Preciso orar por você. Porque se você não confiar no Deus provedor, você está lascado ao meio e não sabe. O que te fez parar de orar pelas pessoas? Depois que fizemos o curso Raiz, na semana seguinte, chamamos para orar, eu tive que impedir ali de tanta gente que eu queria ver. Eu falei, não, só 8, só 5. E agora a gente pede, venham irmãos, venha a pastora, venha a Vivian, venha mais 1 ou 2. Por que parou? Parou por quê? Não faça isso. Seja abençoado. Confie em Deus. Confie em Deus. Se Deus não puder resolver os nossos problemas, desista de Deus. Desista, irmão, porque você está num caminho furado. Desista, melhor. Por isso eu quero encorajar a igreja a ser suprida da abastança que Deus tem para as nossas vidas. A impressão que tem hora que eu vejo Deus rouco, irmãos, Deus não fica rouco, tá? É uma linguagem coloquial nossa. A impressão que eu estou vendo Ele rouco, gritando, eu estou com as dispensas cheias, querendo derramar, por que vocês não querem? Aí levantam 4, 5, nós queremos, não, eu não quero 4 ou 5, eu não quero beneficiar 4 ou 5, eu quero beneficiar a minha igreja. Porque a minha igreja é meu corpo, eu não quero um corpo aleijado, onde um braço e uma perna e uma mão então, funcione, eu quero o corpo funcionando em todos os sentidos. Até a parte interna precisa funcionar. E quando não funciona, que desastre, não é verdade? A minha oração nesta manhã vai ser que não vou chamar ninguém ao altar, vamos concluir, vou orar, é para que Deus faça. Alguns irmãos chegaram depois. Eu queria te sugerir, te encorajar a pegar essa mensagem. Eu vi 1, 2, 3 vezes, onde você vai ver que o pastor está dizendo assim, você não está sendo chamado a atenção, você está sendo exortado. O que é exortar? O original grego diz, trazer para perto. Muitos pensam que exortar é dar bronca, não. Exortar é trazer para perto. Exortando no sentido seguinte, tem muita água despejando fora. Quando eu passo na rua e vejo um cano solto aí da água de Niterói, eu fico com a dó, irmãos. Assim, não um pinguinho, que também vai, né? Mas, meu Deus, quanto desperdício. Quanta água, que pena. Ah, se eu tivesse um cano aqui agora, segurar tudo, levasse lá para casa, guardasse lá. Não é isso que as pessoas pensam? Não, mas nós temos que pensar, o Senhor que nos dá essa cachoeira, Ele não dá porque Ele não é rio, Ele é fonte. E do rio pode secar. O ribeiro de Querite secou para Elias, mas a fonte não seca. Vamos ficar de pé, queridos. Minha oração agora. Embora eu não tenha chamado, você não está proibido. A igreja saiba isso sempre. Nunca ninguém será obstaculado ao vir ao altar. Vanderleia veio porque Deus falou para vir. Então, quem quiser pode vir. Não estou chamando porque Deus me orientou a orar assim, dessa forma. Mas você, hoje e sempre, qualquer pessoa pregando, você quer sair de lá, ajoelhar aqui e ficar orando, ninguém vai te obstacular. Pode ter a garantia do pastor e dos obreiros que estão ouvindo e vão ajudar. Nós vamos orar, pedindo para que Deus nos dê mais fé. A fé vem de Deus. A fé não se compra, a fé não se trabalha aqui no sentido, se eu vou trabalhar, vou ganhar 2 quilos de fé. Não. Ela é aumentada e fortalecida segundo a aplicação dela mesma. À medida que você vai aplicando ela na sua vida, ela vai crescendo. Fé que seu filho vai sair e vai voltar. Às vezes nós não confiamos que Deus vai suprir as nossas contas no mês, mas confiamos que a nossa filha vai para a escola e vai voltar.
Confiamos na salvação. Olha que coisa maluca, irmão. Fé que você vai dormir e o Senhor vai guardar. Fé que agora você está aqui, sua casa está guardada. Sabe por quê? Somos propriedades de Deus. E quando Ele nos compra, Ele tem obrigação dele mesmo, não é eu que estou dando essa obrigação, não. Ele, a Bíblia diz que Ele tem a obrigação de cuidar de nós em todas as áreas. E se você não tem fé, diz a Bíblia o quê? Se você não tem fé, peça a Deus. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Ele é a fonte. Pai, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração. Se você puder concordar comigo nessa oração, concorde. Mas se você não está afim, meu irmão, não minta para Deus. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos estocar mais nada, nenhuma bênção espiritual. Nós vamos gastar tudo que o Senhor der no dia, porque no outro dia o Senhor vai nos suprir. É a palavra que nos garante. Pai, dá-nos amor pelas vidas, pela Tua obra. Senhor, dá-nos força para investir em todas as áreas, investimento pecuniário, investimento de bênçãos, de propagação, de profecia, de palavras de profecia e de vitória, de oração sobre os enfermos e sobre os pecadores. Dá-nos isso, Senhor, diariamente. Senhor, não nos deixe ficar cansados, não nos deixe aposentar, para que o Senhor não se aposente de nós. Tua palavra diz que o Senhor nunca quebrará a aliança conosco. Somos nós sempre que temos quebrado. Pai, nos perdoa. Senhor, eu quero ver uma igreja próspera em todas as áreas. Pessoas desempregadas passem a estar empregadas. Pessoas doentes passem a estar curadas. Pessoas que não têm como orar, que não sabem orar em público, vão saber e vão ser atalaias de Deus, trazendo a palavra. Pessoas que nunca deram uma palavra vão ser professores da escola dominical. Pessoas que nunca foram nem no ministério infantil ver como é que são as salas, que possam dizer: eis-me aqui, eu vou dar minha vida, porque senão o faraó vai tomar essas crianças. E eu tenho responsabilidade, não somente com os meus filhos, mas com as crianças que são seus filhos, os filhos de Deus. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia.